Então, convido vocês agora a se sentarem bem confortáveis. Podem colocar no mudo, por favor, o áudio de vocês. Isso, deixem o áudio no mudo. Bem-vinda, Paty. Já vem para meditação. Traz a mãozinha lá no coração, em conchinha. Respira fundo. E solta o ar pela boca. Respira e solta o ar. Aí escorrega a mão direita em conchinha lá no Monte Vênus. Sabe a parte da frente, daquele osso maior, carnudo, da região da tua vulva. Faz um balancinho com a tua pelvis. A gente está fazendo essa conexão pelvis-coração agora. Pelvis-coração. Movimenta nesse balancinho que eu quero que você se sinta completamente à vontade, segura, conectada com o teu corpo. E aí você vai sentir uma excitação da energia e, oba, que bom. Seja bem-vinda. Quero que você respire sentindo essa energia circulando, sabe? Aí você pode circular a tua pelvis também e vem inspirando, sentindo essa energia subir até teu coração, envolvendo o teu corpo, te abraçando. Eu me sinto feliz, segura e realizada. Repete para você, eu me sinto feliz, segura e realizada. Feliz, segura e realizada. É seguro sentir, seguro viver o prazer. É seguro e eu mereço. Aí com a pontinha dos dedos das mãos, que estão lá da mão que tá lá embaixo, você vai subir assim, só a pontinha dos dedos, sobe pela barriga, chega no peito, faz um carinhozinho. Aí movimenta os dedos passeando pela tua pele, de olhos fechados, garganta, nuca. Eu quero que você se sinta. Eu quero que você respire, faça um carinho na sua face, seus cílios. Eu quero que você se sinta agora. A pele é um ser misterioso. Conexões invisíveis se revelam em cada corpo. Vai respirando, soltando. Deixa se mover, essa energia é bem serpentina. Ela quer se mexer, não bloqueia. A sensibilidade que recobre os teus pés ao toque excita. A sensibilidade que envolve as tuas coxas. A sensibilidade que recobre as suas coxas ao toque excita. E vai passeando a mão por você. A sensibilidade que envolve o teu ventre. Respira. A sensibilidade que recobre o teu ventre ao toque excita. A sensibilidade que envolve os teus dedos. A sensibilidade que recobre os teus dedos ao toque excita. A sensibilidade que envolve os teus mamilos. A sensibilidade que recobre os teus mamilos ao toque excita. A sensibilidade que envolve o teu corpo inteiro. Teu corpo inteiro excita. Respira fundo. Segura o ar com o pulmão cheio. Sente teu corpo cheio de prana, cheio de vida. Independente de como você chegou aqui agora, você sente essa fonte cheia de vida e solta, liberta. Relaxa os teus ombros. Mais uma vez, inspira. E solta. Relaxa, não se assusta. Traz as mãos no coração. Respira. Ai, liberta essa mulher. Por favor, liberta ela. Ela só quer viver. Ela quer ser orgástica. Fala pra ela, oi, você é bem-vinda.
Você é muito bem-vinda. Tá sempre comigo. Sempre comigo. Eu quero enxergar a vida através dos teus olhos. Eu quero tocar a vida através do teu toque. Bem-vinda. Respira fundo. Devagarinho, solta o ar pela boca. E abre os olhos quando você se sente pronta. Bem-vindo. Agora sim, mais alinhadas, né? Esse é o lugar da sensualidade, de se sentir sensual. Eu também me emocionei, se fica tranquilo, eu quase chorei aqui. E se eu chorar, não tem problema. Inclusive, se vocês quiserem chorar, podem chorar. É uma grande potência a sensibilidade de vocês. E eu atuo muito com o feminino profundo, e o feminino profundo nem sempre é leve. É intenso. E precisa ser. Tem momentos de rebeldia, tem momentos de trovão, sabe? Acolha. Há uma sabedoria aí por trás. A sexualidade, ela pode ir para um campo bem vazio. O desejo, o dinheiro pode ir para um campo bem vazio. Mas ao mesmo tempo é um portal de plena satisfação, de transbordo. Mas para isso a gente precisa ser leal a essa alma. E esse não é um olhar só poético e místico, mas é só para quem realmente sente que precisa de mais, que gosta de viver com alma, que sente que quer viver com alma, que só acordar, trabalhar, transar por obrigação. E eu, por obrigação, nem falo só na rotina de casal, na solteirice também. Do tipo, ai, tô muito tempo sem transar, preciso transar. E nem era um desejo de verdade. Nem era um desejo verdadeiro. Ou tipo, ai, tô aqui, vou transar porque eu quero sentir prazer. E aí nem tá sentindo porra nenhuma. Na verdade, tá se machucando. Tá se violentando, né? E a gente precisa olhar pra isso, entende? A gente precisa olhar pra isso. E não é um olhar de se sentir culpada por tudo que já se submeteu. Na verdade, é um lugar de profundo amor com a tua história, sabe? Quem você é hoje para você estar aqui agora comigo. Que a gente está conversando sobre isso, está aberta, se conectando a esse lugar profundo. Mulher, você fez certo, sabe? Você fez o trabalho certinho. Mas entende que esse chamado da alma, ele precisa ser nutrido? Ele precisa que você realmente se comprometa com as mudanças necessárias. Quem é essa mulher, né? Comprometida com a própria alma. Quais são as escolhas que ela faz para ela? Né? Como que ela deseja se relacionar? As escolhas dela, elas se fundamentam em quê? Em um desejo de transbordo, em um medo da escassez. No caminho do Vedanta, do Tantra também, é estudado o caminho do ser humano, né? Qual é a busca do ser humano? E a primeira busca do ser humano é por artha, que a gente pode conectar com o primeiro chakra, que é a sobrevivência mesmo, se sentir segura. Então, essa é a base, não adianta, você não vai sentir prazer se você não se sentir segura. O primeiro caminho é se sentir segura.
Então a gente vive, a gente busca uma moradia, a gente busca um trabalho, a gente busca relacionamento para se sentir segura, não tá errado. Mas essa é só a primeira busca. Aí a segunda busca é calma. Então agora não é só para me sentir segura. Eu quero viver mais. Eu quero sentir, né? Eu quero viver esse prazer. Eu quero viver o prazer na ação. Então não é procurar um trabalho que me dê prazer, mas como eu posso viver esse estado de prazer em cada função que eu fizer? Como eu posso viver esse estado de prazer no meu relacionamento? Na minha vida mesmo, né? No meu relacionamento com a vida, em todas as coisas. E isso ondula, é oscilante, normal. Por isso a gente precisa. Que aí vem o sadhana, né? Que é a prática. Você decide a sua prática. Os seus ritos próprios, entende? Aqueles ritos, aqueles amuletos que vão te fortalecer nesse lugar, te lembrar desse lugar, da força desse lugar, do que é importante e valioso para você. E aí a terceira busca por Dharma, que é um propósito, sabe? Quando a gente sente assim, não, então agora eu tenho um propósito na minha existência. Então não é só prazer pelo prazer. Porque senão a gente se perde também qual é o limite desse prazer, né? No taoísmo, a gente separa o prazer de duas formas: o prazer que drena a energia e o prazer que amplia essa energia. Por exemplo, o uso abusivo de substâncias, de drogas mesmo. Não dá muito prazer? Dá muito prazer. Muito. Mas e depois? Drena. O sexo pode dar muito prazer, mas o que tá por trás do sexo? Dependendo, ele drena. Dependendo, ele te potencializa. Por isso que essa busca de consciência, assim, é um estado evolutivo. Não vou dizer evolutivo, tipo, sou melhor do que você que não tá nesse lugar. Não tem nada a ver com isso. Mas é um lugar que depois que você acessa, meu bem, ou você resiste a esse chamado, e aí você vai sofrer muito mais. Ou você aceita e aí encontra meios de como se conduzir, né? Agora a tua vida é outra, é diferente. Você é outra pessoa, é outra consciência. Não adianta voltar atrás, senão você vai viver em sofrimento, em renúncia da tua alma. Entende o que eu quero dizer? E aí a última busca é moksha, que é a libertação, que é se sentir livre. E só que essa busca ela tá por trás de todas as outras, ela não é um caminho linear, ela tá por trás de todas as outras, inclusive da segurança. Aí a gente precisa voltar a olhar para esse lugar do desejo, então. Eu não sei vocês, mas durante muito tempo, como eu venho da caminhada da yoga, já tem uns 10 anos. Durante muito tempo eu passei assim a olhar para a sexualidade. Eu nem queria olhar tanto para ela, porque ela tinha muitas questões cheias de tabus mesmo, enroscadas, ou questões de abuso ainda ali. E eu não queria olhar no lugar de dor. E aí eu aproveitei a busca da espiritualidade para olhar só para o alto, sabe? E, tipo, renunciar a essa vida encarnada. Então, prática de meditação, oração e seja lá o que for, procurar ter um propósito na vida e fazer tudo certo. Aí eu acabei ficando mais seca por dentro. Não sei se vocês aqui também já passaram por um processo assim, mas a gente acaba ficando tão rígida, tão limitada. E aí o processo de entender que essa espiritualidade, que é ter essa mente assim mais liberta, buscando essa ampliação de consciência, essa conexão com a fonte, ela está estritamente conectada com a carne, com o sexo, estritamente conectada com o nosso desejo sexual também. E aí, se você vai lá, vai estudar o Tantra ou o Taoísmo, que são filosofias muito antigas, já tá tudo ali. Né? A energia do orgasmo, essa energia essa iluminação, esse lugar de êxtase profundo, onde esse euzinho desaparece por um instante.
Tem vezes que você sente dor de tensão. Uhum. É muito legal, assim, olhar para nossa sexualidade, para a forma como a gente está vivenciando ela, porque ela é um oráculo puro, tá? É um oráculo puro. Não é porque eu tenho super consciência da sexualidade, eu entendo de magia sexual, aplico tal sexual, tantra, que eu não vou passar por momentos em que eu vou sentir dor no sexo, ou que eu vou, sei lá, vai acontecer alguma coisa que eu não vou querer transar. É um oráculo, é olhar por que tá mais profundamente, qual é a mensagem desse corpo para você, por que você não tá querendo, o que tá te impedindo de viver isso. É a relação? É em você? É uma trava em você que tá te impedindo de viver esse êxtase porque você não se sente merecedor? Você não se sente merecedora de viver esse êxtase, de viver esse prazer, de ser orgástica? Você só precisa trabalhar, você só precisa cuidar dos filhos, você só precisa cuidar da casa, você só precisa fazer, fazer, fazer. A gente coloca muita condição pra sentir prazer, sabe? Como se sentir prazer fosse. Não quero deixar vocês tristes, não, tá? A gente vai dar a volta por cima. É, a gente coloca condição pro prazer. Quando eu me mudar, quando eu receber uma promoção, depois que eu me organizar aqui financeiramente, depois que eu organizar meu profissional, eu preciso estar de tal jeito, tal forma, para ir viver o prazer, para me relacionar de verdade, para transar, para curtir, para fazer aquela viagem. Tô dizendo que tá errado, acho que a gente precisa de organização, né? Lógico. Mas e se fosse o caminho inverso? Sinto te informar, mas uma hora você vai morrer e você não sabe quando. Você não sabe? Eu posso sair dessa reunião aqui, acontecer alguma coisa e tchau, Fernanda. A gente não precisa ter. Acho que a gente, quando tudo estar alinhado. Ih, minha filha. Assim, ó, tudo alinhado, difícil, momento, sabe? Nossa, esse momento tá tudo alinhado, que delícia, que é o momento do ex. Depois desalinha, a vida é assim. Mas o que eu quero dizer pra vocês é, quando eu perguntei como vocês estão transando e tal, não necessariamente é transando com outra pessoa, é transando com vocês mesmos, vocês fazem auto-toque? Coloquem pra mim aqui no chat. Vocês se tocam? O que tá por trás desse toque? Ansiedade? Alívio? Sobrecarga? Lembra que eu falei? Tem muito. Gente, tem um livro muito bom, tá? Que não vai dar pra ver. Derrubei. Ó, Alguma Vez Eu Sou Sexo é o nome desse livro, se vocês quiserem ler. Ai, não, depois eu mando. Tem muita coisa por trás do sexo, que é a intenção, né? Que a gente coloca. E essa é a sacada. Muitas coisas que a gente faz, a gente vai buscar o prazer, aí entra naquilo do taoísmo, né? O prazer que drena a energia. Muitas vezes, a gente vai buscar o prazer para alívio só do tipo, que merda que tá a vida. Deixa eu me aliviar para me anestesiar. E aí você vai estar só fortalecendo essa narrativa triste sobre a tua vida. Não, não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Quer dizer, dá, mas eu acho que quanto mais a gente vai tomando consciência, não é para ir num lugar fantasia, tá? É só um lugar de autorresponsabilidade mesmo, de olhar para a realidade como ela é. E aí faça escolhas, ancora, integra em você, faça escolhas que sejam coerentes com essa vida que você quer para você. Senão a gente vai viver nesse medo, nessa escassez eternamente. A gente não vai sair dessa roda de ratos. A gente não vai sair. Então o processo começa antes. Então não é viver o prazer depois de tal coisa. Não, comecem com um auto-toque prazeroso.
Quem é que faz aquelas. Quem é que usa aquelas frequências assim de pensamento positivo, de afirmação mesmo? Palavras de afirmação. Para mim funciona muito, tá? Nem para todo mundo, para cada um é de um jeito, mas assim, funciona muito. Porque é aquela coisa, a gente tem uma identidade aqui, a gente tem várias identidades lá atrás, e aí a gente não consegue se identificar, se fortalecer, sustentar essa mulher. Por exemplo, aqui a gente está dando um shot, né, de ânimo para essa mulher que a gente quer firmar. Como que é essa mulher? Como que é essa mulher? Como que ela vive? Como ela vive em relação ao trabalho, a vida, as relações, etc. Você tem que pensar, você tem que sentir ela no corpo. Só que você tem que entender que existe todas as mulheres atrás, que você já foi, a criança, adolescente, etc. E aí você vai estar sempre, às vezes, se sentindo culpada e não deixando essa mulher se firmar, porque você está ainda muito acostumada com ela. E aí você começa a se sentir falsa, não é? Começa a sentir, ah, quem sou eu? Não, eu não sou assim, eu não sou. Você não é assim como? Você não é feliz, você não sente prazer, você não se sente linda. Então tá. A relação lá com o dinheiro agora. Aí tem algo chamado Kaula Tantra. Quem conhece o Kaula Tantra? Muito antigo, muito antigo. Magia sexual. Entendam. De onde vocês vieram? Vocês vieram da fonte da energia sexual. Sem energia sexual ali, vocês não estariam aqui, certo? Fonte criadora. Energia sexual, fonte criadora de tudo e qualquer coisa. Agora, olha só como você olha para a tua sexualidade. Se você tá cheio de tabu, cheio de impedimentos, cheio de, ai, nossa, que sujo, eu não posso, porque não, 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 não. Você tá travando a sua vida criativa. Você tá dificultando muito a sua vida. E de novo, não é para te culpar, tá? Porque o que você pensa foi tudo formado por experiências que você passou, tá tudo certo. Não é para ficar nesse lugar. Vem para o lugar do encarar mesmo essa realidade, como eu olho para minha sexualidade, como eu olho para o sexo, quais são os impeditivos que eu sinto para viver a sexualidade, como que eu lido com o meu desejo sexual. Ele tá alto, ele não tá? Se ele estiver baixo, você vai precisar fazer um esforço no começo. Ritualiza com você, sabe, no banho. Faz outro toque no banho. Faz antes de dormir, ou faz quando acorda. Faz, só faz. E faz trazendo essa afirmação para você de que é precioso sentir prazer e que você deseja. Aí no Kaula Tantra tem essa jogadinha de quando você estiver naquele êxtase, naquele orgasmo e tudo mais, você precisa visualizar algo que você quer. Visualizar uma viagem que você quer. Tem alguma viagem que vocês querem muito fazer, mas vocês ficam, tipo, cheios de impedimentos, tipo, putz, não tenho grana, putz, não tenho passaporte, tipo, como é que eu vou fazer isso? É impossível. Que a gente vai colocando vários impedimentos para isso, né? Porque é a nossa falta de autoestima mesmo, também, né? De acreditar na gente. Claro, tem todos os impedimentos da realidade na vida, não tô negando isso, mas a gente vai criando isso também, essas barreiras, né? A gente vai perdendo o fôlego, a gente vai perdendo energia de vida para fazer acontecer, para abrir as portas. Porque você precisa desse fogo, desse coração aceso, você precisa primeiro acreditar nesse desejo, e você vai encontrando o caminho, e o caminho mesmo vai se abrindo, e você vai seguindo o fluxo para esse desejo se realizar. Você não pode desistir. É você que desiste, é você que se impede. Igual para atingir orgasmos, você desiste antes de atingir, muitas vezes. Menos a Dani, que a Dani ela já é orgástica desde que nasceu. Mas eu vi que a senhorita tá com. Colocou lá no formulário sobre energia criativa. Tem que olhar para isso. Super.
Quando a gente vai movimentando, quando a gente vai movimentando o corpo, mulheres, a gente quer resolver tudo pela mente, porque o Ocidente é mental demais. E vou falar uma coisa pra vocês, tá? A gente passa muito tempo sentada, cada vez mais. A pelvis de vocês está morrendo. E a pelvis é o lugar que atua nesses chakras primeiros e a couraça da sexualidade, energia sexual. Rígida, a pelvis rígida, encoraçada. Como que eu vou fazer fluir essa energia sexual? Eu preciso que essa energia sexual flua. Menos quem faz yoga pélvica, Dani, é verdade. Eu preciso que ela flua. E aí ela vem, mas aí eu tô com o meu diafragma aqui, eu não consigo respirar direito, respiro tipo só que ninguém respira certo no dia a dia, não existe isso. Ninguém respira certo. E aí tá travado, ok, minha pelve está soltinha, 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 mas eu não respiro direito. Travou, veio até aqui, não passa. E aí, assim, existem aí a espiritualidade no Oriente, ela é corporal, porque não tem separação. Às vezes a gente quer ir para um lugar só mental, do tipo, por exemplo, cocriação. Quem aqui já viu sobre cocriação, né? Visualiza, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas se o teu corpo não estiver sentindo, meu amor, você tá só sobrecarregando tua psique. Por isso que o Kaula Tantra é bom. Você visualiza e você sente no corpo. E aí você sente quando você tá com o corpo livre. A energia tá aqui, ó. Ah, êxtase, prazer, eu sou maravilhosa. Ai, que delícia. E aí você visualiza, tipo, agradecendo já. Cocria. Tema de casa para vocês. E para senhoritas que estão falando de dinheiro, coloquem essa meta de dinheiro. Coloquem um valor. Visualizem recebendo ele. Não interessa de onde. Não interessa de onde. Não interessa de onde. A gente tem que parar de se limitar. Não sei se vocês se sentem limitadas. Abram as possibilidades. Esse acesso a essa fonte é isso. Abra as possibilidades. Porque o universo ele pode te surpreender muito, mas você precisa estar aberta a isso. E quando você sentir medo, quando essa porta aparecer para você, presta atenção. Que pode ser só um reflexo desse condicionamento, dessa limitação. Quando a gente está travado, coraçãozinho machucado, fechado, etc. Por isso que é muito respeito à própria história, sabe? Dificilmente você vai se deparar ali, tipo, com um relacionamento incrível à sua frente. Incrível, né? Que todo relacionamento é real e tem todas as questões, não tô falando disso, mas assim, você quer muito alguma coisa, e essa coisa apareceu pra você. Ou só aquele date, aquele homem delicioso, ele apareceu pra você maravilhoso, do jeitinho que você quer. Ou aquela oportunidade de trabalho. Visualizem alguma coisa que vocês desejem muito. Mulheres, se vocês estiverem encouraçadérrimas e nesse lugar, nessa frequência de medo, vocês vão dizer sim pra isso? Vocês vão, tipo, fugir, vocês vão correr, se fechar, porque eu não mereço, eu não tô boa o suficiente pra ver isso. Eu não posso ver isso, eu tenho que primeiro fazer tal, tal, tal e tal coisa pra me sentir merecedora e aí aceitar essa condição. Não, não vai mudar. E aí, assim, que o universo entende? Quando eu falo universo, é porque eu tenho uma visão muito interior, tá? Pra mim não é algo fora. É tipo assim, na teoria, sou terapeuta junguiana também, né? Então, na teoria junguiana, a gente tem o self. O self visualiza um sol, que é uma grande consciência, que ela enxerga tudo de você. Luz, sombra, tudo, completamente. E ela vai reorganizando a sua vida. Esse é o centro reorganizador da tua vida. Quando a gente fala, eu tô alinhada à minha alma, você se sente esse ego a serviço do self. Você está a serviço desse self, a serviço dessa alma. E aí você, o seu eguinho, ele vai dizer sim, então, tudo bem, talvez eu não me sinto, eu tô consciente que eu não me sinto merecedora, eu tenho algumas travas, mas eu vou dizer sim, obrigada, gratidão, eu mereço. E aí você recebe. O feminino tá muito nisso, nessa sabedoria. Mergulho interno.
Você tem que ser maior do que essas limitações, entende? Faz sentido para vocês? Se permitam sonhar, se permitam desejar, se permitam, é a palavra, se permitam. Então, quando eu falo sobre essa questão sexual e do prazer e da sensualidade, é uma permissão, se permitam. Mesmo que a mente ainda não esteja acompanhando, mesmo que a mente ainda não entenda, tá dando um quentinho no coração? Tá fazendo sentido um pouquinho para vocês tudo que eu tô falando aqui? Vocês estão sentindo no corpo? Vocês têm que sentir. E essa direção do desejo, mulheres, a mente ela sabota demais, tá? Demais. Não vão na minha intuição, é o que a minha mente está dizendo. Não caiam nessa. Caiam nessa. Às vezes a gente acha, eu sou essa que tá falando, que tá pensando. Não caiam nessa. Cilada. Não tenham medo de acessar o corpo de vocês. E se vocês tiverem medo, vão além dele. A gente vai liberando esse corpo, reconectando esses instintos, entendendo essas tecnologias, trabalhando com elas a nosso favor, de incendiar esse coração, sabe? Eu imagino, suponho que vocês todos que estão aqui ainda, que entraram aqui, que estão aí, aqui ainda, é porque vocês desejam viver uma vida com mais tesão. Tô errada? Com mais alma? Com mais cor? Que é essa filosofia do erotismo. Oba, sim, sim. Isso não significa que você não vai chorar de tristeza, que você não vai passar por lutos, por morte, seja ela quais forem, você vai. Porque o erotismo, ele tá nesse lugar de sentir. Não fecha o teu coração com as coisas que acontecem de uma forma que você não gostaria que acontecesse, sabe? A gente fecha o nosso coração quando alguma coisa sai do nosso roteiro. E essa é a merda. A gente fecha e aí entra num casulo, e aí fecha o corpo, e aí começa a olhar torto para as coisas. E atrasa a nossa vida. Todo mundo sente angústia, e eu também quero convidar vocês, assim, a olharem para o vazio, para a angústia, como um grande portal. Os maiores artistas, a arte, ela vem desse lugar. Eles desceram, eles acessaram essa angústia, eles desceram, que esse é o feminino profundo, essa coragem de mergulhar profundamente no que está sentindo. Só que você não vai ficar afogada ali, você vai subir. E quando você subir, você traz algo novo para o mundo. Um novo olhar. Algo que veio da sua fonte. Todo artista, ele tem coragem de mergulhar. Ele mergulha, ele volta e ele vai parir. Se vai ter rejeição ou não das pessoas, é a arte dele. É a contribuição dele para o mundo. E a tua vida é arte. A tua vida é arte. Aí, como a gente consegue manter isso numa rotina, né? Porque assim, a gente vai tendo vários acessos. Eis a questão. Que a gente vai tendo vários acessos que são maravilhosos na vida. Tipo, que nem tem algumas mulheres que eu conheci na imersão, lá da casa tântrica, algumas vivências, workshops, processos iniciáticos que a gente vai, se entrega e acessa a fonte. Nossa, que gostoso! Aí depois vai pro dia a dia e aí se depara, tipo, com a rotina, com os problemas, assim, da rotina, e aí cadê essa fonte?
Cadê esse prazer? Cadê esse êxtase? Eu não sou muito de me atrair pela euforia, eu sou mais pelo entusiasmo. Eu gosto de me guiar pelo meu entusiasmo. Mas é a escolha de cada um, né? Porque eu tenho um cuidado, eu sou uma pessoa bem intensa, né? Então, assim, montanhas russas pra mim não são saudáveis. Meditação pra mim é essencial. É do tipo, goste ou não goste. Você precisa, garota. Porque se a gente quer viver de coração aberto, com esse erotismo vivo, assim, do tipo a flor da pele. Mas é muito interessante quando a gente vai se permitindo mais, parece que isso vai se estabilizando também, entende? Porque a gente não tá mais na falta. Porque percebe, quando a gente vive uma montanha-russa, normalmente é depois de um momento de muita falta, do tipo, a gente tá lá no fundo do poço, mas reprimido e tal, e acontece alguma coisa e explode, e aí eu tenho grandes excessos e aí depois fecha de novo. Eu sou muito do, ok, você ativou, que bom, você sentiu. Vamos sustentar agora? Vamos encontrar um jeito para você continuar vivendo essa vida de uma forma erótica, encontrando a beleza na vida, a beleza nas coisas de coração aberto, fazendo o que tem que ser feito. Aí vai muito de um lugar também de humildade, sabe? Você reconhece a sua grandeza, você não tem controle de nada. Se permita sonhar, se permita desejar, se vê até você, você tem possibilidade de você alcançar isso, independente do que for. Mas aí você precisa sustentar, né? Essa rotina para você. Isa, aqui eu tô sendo bem superficial, tá? Isso de eu sou eufórica não necessariamente é um problema. Sem julgamentos, de alto valor. Isso, tudo que é gostoso aos poucos continua gostoso, eu sou dessa filosofia. Sim. Porque senão a gente percebe que a gente vai num lugar de escassez de novo, do tipo, ai, eu preciso, não, algo preencha. Se tá gostoso, tipo, você não tá na escassez, tipo, você vai encontrando coisas gostosas, e aí o que é gostoso se apresenta pra você e continua sendo gostoso, e vai ser um pouquinho mais gostoso, porque você já tá na vibe, né? E aí viver acaba sendo mais gostoso. Vocês sentem, Chico, como é que tá a relação com a sensualidade pra vocês, assim? Não precisa escrever textão, é só do tipo, me sinto sensual, não me sinto sensual. Só isso. Coloquem aí no chat pra mim. E, às vezes, a Esté tá pensando. Pode falar. Pode, Mas pode. eu não sei até onde me sinto sensual. Eu acho que sou um pouco sensual, mas na verdade eu acho que o que atrai mais as pessoas é a minha segurança do que a minha sensualidade. Minha segurança como mulher. E não sei, até, talvez eu até intimide, ao invés de. Não sei, aí Hum. desperta alguma curiosidade, entende? Mas não necessariamente a sensualidade. É que a segurança é muito sensual. É, deve ser, então, talvez seja isso. Então, talvez eu seja sensual, mas eu acho que só sou segura, mas na verdade, não sei. A forma que eu me vejo, né? Não sei Sim. os outros. Ai, que delícia, Dani. Me sinto ótima. Tô amando. É isso. Quem não respondeu tá dormindo ou tá aqui comigo? Dá um oizinho pra mim pra eu saber. Às vezes só quero me esconder, depende do dia, me reconectando. Mas quando você quer se esconder, você tá menos sensual? Eu tô lendo, tá? Sentindo aqui. Vocês estão lendo também? Acompanha ali no chat. Porque essa questão da sensualidade, claro, nem sempre a gente se sente sensual, né? Precisa, Karina, por favor, um presente pra você.
Precisa se sentir sensual. É uma delícia. E o mais incrível disso, da sensualidade, é porque você se delicia em você, entendeu? Não é o outro. Mas o outro se atrai. Sabe por que, que o outro se atrai? Tô falando isso como se fosse uma verdade primordial da vida. É só uma percepção minha, tá? Quando vocês veem alguém se sentindo bem à vontade, em ser quem ela é, falando, vivendo, é gostoso, não é? Que é energia. A sensualidade, muitas vezes, ela assusta, ela atrai, porque é o lugar de liberdade que a gente busca. Lembra, comecei falando sobre a busca do ser humano, né? Artha, segurança, kama, prazer, dharma, propósito, moksha, que é a libertação. O caminho da Kundalini, o caminho de ascensão aqui dos chakras, é, é dessa libertação, é desse encontro de. Porque o caminho dos chakras, ele tem essa, se você for olhar, ele fala dessa busca, né? Primeiro, conexão ali com a terra, com a segurança, me sentir seguro, enraizado. Depois, a sensualidade, o prazer, eu sentir aí o poder pessoal, a ação. Aí me conecto com o coração. Aí, então, a minha expressão autêntica para o mundo, a minha visão, a minha conexão espiritual. Então, agora, a visão da alma, não só a visão dos olhos físicos. E aí, conexão espiritual, conexão com o todo. O caminho da sensualidade, a sensualidade real, tá? Não a sensualidade performática, que é montada para seduzir. Sensualidade, a energia de. A energia livre. Sensualidade é uma energia livre. Puramente falando e simplificando. A energia livre. É essa energia livre de ascensão. É esse caminho que leva para não sei onde. Percebam que tanto o orgasmo, essa energia sexual, ela quer expandir, né? Ela quer ir para algum lugar que a gente não sabe onde é. Ela quer ir para um lugar que a gente não tem controle. Isso dá medo, muito medo. O ego sente medo do desconhecido, medo de morrer. São os medos primitivos do ser humano. Medo de morrer. E a sensualidade real, quando você tá nesse lugar assim, você se sente segura de estar assim, porque assim, você está sendo vista. E aí, você sendo vista, você pode ser alvo. Então, tem esses medos também que a gente sente. Mas aí a pessoa se sente atraída. E aí, às vezes, ela acha que é por você que ela tá atraída. Tipo, eu tô apaixonada. Nem sempre. Às vezes você, tipo, tá olhando, você tá admirando aquela energia livre, e aí você tá se espelhando nela. E é um convite da tua alma para você acessar esse lugar em você. É um convite, gente. E às vezes a gente para, porque a gente tá reprimindo isso aqui dentro. Pode sentir não consegue olhar. Sente uma inveja. Sente o que for. Tem uma reação, assim. Que são os teus condicionamentos, né? Porque essa é uma energia de liberdade mesmo, de se sentir segura, energia de prazer, de entrega. Respirem um pouquinho, fecha os olhos, descansa o corpo, relaxa aí. Fica. Faz uma massagenzinha em você. Hum. Esse movimento ele passa por um processo de profunda autoaceitação, percebe? Ele é muito uma autoaceitação, assim. As próprias limitações, os próprios desejos mesmo, do tipo, eu desejo ser sensual, eu desejo assumir esse lugar da sensualidade em mim, me sentir livre nesse lugar, me sentir segura nesse lugar. Esse lugar da sensualidade ele é um portal, de verdade.
Ele é um portal para esse lugar do erotismo, para esse lugar da expansão, para esse lugar da criatividade em você, da vida criativa em você. Então, se você se sente se sensual, não tá dentro de um padrão, entende? Não tá dentro de um padrão, esqueçam isso. É como você tá se sentindo, como você tá acessando. É puramente energia livre. Puramente energia livre. Mas aí não existe isso se você não tiver íntima com o teu corpo. Não existe. Que daí o corpo vai estar travado? Não existe. É pelo corpo. É pelo corpo. Você se entrega ao corpo. A sua mente relaxa. Porque senão a mente vai ficar aqui, nessa limitação. E aí, se você vem pro corpo, você relaxa, a sua mente expande. E aí você consegue ir além, que é para ir para esse lugar sem bordas, que é para onde te leva, te direciona a sensualidade. Tô falando de um jeito muito simbólico, né? Tá dando para me entender um pouquinho? Às vezes, mas sabe que eu acho que falar desse jeito simbólico, ele é bom também, porque você sente mais no corpo, não é? Tipo, dá essa coisa. Porque esse espaço é mais no sentir do que no entender. Ele é muito no sentir, ele tá muito no sentir mesmo. Vocês precisam sentir, corporalmente, igual eu falei lá, a questão do Kaula Tantra. A questão do Kaula Tantra, que é essa manifestação, essa magia com o sexo, essa magia com o tesão, com o êxtase, com o orgasmo, ele vem. Ele é tão poderoso porque você tá ali manifestando com energia sexual. Não é só com a mente. Claro, tudo é energia sexual. Mas ela tá livre naquele momento. Então façam isso. Apliquem isso. Façam isso. Sim, é difícil, Simone, conectar a mente ao corpo. É muito difícil, porque, como eu falei, no Ocidente tem uma cisão mente-corpo. E a mente é muito mais valorizada do que o corpo. E o que é mais. Minha primeira formação é educação física, tá? Então, eu não vou falar isso, mas não tô falando mal. A gente precisa se exercitar, porque a gente precisa fortalecer a musculatura, tá? A gente precisa, base. A gente precisa de músculo para sobreviver, para viver bem. Mas a prática, essa prática de enrijecer, ela ainda é muito mais valorizada também do que outras práticas que são o oposto disso, que são de soltura, que são de relaxamento, que são de. E se a gente for olhar para o viés da couraça corporal, do se encouraçar, se enrijecer, a musculatura está fazendo o quê? Enrijecendo. A gente precisa das duas coisas. A gente precisa de um corpo forte, a gente precisa de um corpo flexível, livre, maleável. Tanto é que um dos medos para, ok, eu quero ser sensual. Mas como ser sensual na rua, sabe? Correndo perigo. Porque tem isso, né? A gente se sente, a gente tá muitas vezes em alerta. Você precisa dançar com essas forças, entendeu? Você vai dançar. O seu masculino, na sua psique, ele é o responsável por delimitar os espaços e te mostrar, ó, aqui tá, se fecha, fica atenta, fica em vigília. Tem momentos em que são propícios para você se entregar a esse êxtase, se entregar a esse lugar. E ficar vulnerável, porque a gente tá vulnerável, né? Quando a gente se entrega, não é? A gente tá vulnerável completamente. Então, as duas forças, elas são importantes. A limitação, ela é importante. Colocar, delimitar o espaço, que é respeitar, né? Esse espaço. Então, eu respeito meu espaço, vou conhecendo mais de mim, entendendo mais de mim, e eu também me permito sentir ele, trazer vida para ele, né? Eu vou liberar para vocês depois uma meditaçãozinha para vocês fazerem. Vocês querem fazer alguma perguntinha, alguma coisa disso, de tudo que eu falei? Sim, 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 sim. A Fia tem super esse lugar, acho lindo. Ah, obrigada, amor. Mas esse lugar, ele foi conquistado e ele é sustentado. Por isso que eu falo com muita propriedade, assim, de dizer, tipo, a sensualidade.
ou esse lugar de sentir prazer, etc. Ele foi muito uma busca pessoal minha, né? Assim, de me permitir isso, de sair desse lugar de rejeição profunda, porque existe uma rejeição profunda do coletivo. Então, para a mulher atravessar esse lugar, se encorajar, se empoderar dele, que bom que a gente está aqui, né? Da vulnerabilidade, se pode ser, se pode ter memórias aí que te impedem um pouquinho. Uhum. Daí olhar para esse lugar, esse espaço da vulnerabilidade, ele é importante. A gente é humana, né? A gente não precisa dar conta de tudo. Eu tenho uma pergunta, aquela. Não sei Mas, como fazer a pergunta, mas você fala muito sobre a mulher não se permitir chegar lá e cortar isso na metade e aí acostumar o corpo, né, a esse processo. Mas eu tenho uma preguiça de cara que fica querendo, tipo, sabe, ah, já chegou, já foi, nananã. Aí eu acho que é isso que dificulta, e aí eu tenho uma preguiça e eu desisto disso, sabe? E não quer dizer que não aconteça. Eu sei o que preciso fazer para chegar lá, mas tem todo, né? uhum, Mas ai, sabe esses caras que parece que já sim, foi, já, não, como é que a gente faz para não acostumar o nosso corpo dessa forma? Porque ou manda o cara ficar quieto, não sei. Ou, porque não é uma vez que acontece, o cara realmente tem parece que essa necessidade de dizer, fiz a guria gozar. E aí ele tem sim, na cabeça dele também, eu acho que matutando enquanto ele tá ali, e isso interfere, né, no que a gente sente da pessoa com a gente ali. Então, não sei se tem alguma coisa para falar em relação a isso, que eu leio bastante que você, né, posta sobre isso também nos seus stories. sim, sim. É porque aí quando a gente chega num lugar com o outro, fica bem mais complexo, né? Que aí junta ali o desejo, as inseguranças de cada um. Infelizmente, existe muito forte esse lugar da performance, né? Essa cobrança para os dois, para o homem, do tipo, preciso fazer ela gozar. E para a mulher também, eu preciso gozar. E aí, de novo, a gente, o que acontece nesses momentos? A gente sai do corpo, a gente fica na mente. E aí, claro, acho que tem pessoas que com isso gera uma ativação e acelera o processo do gozo. E para outras pessoas não. Então é muito um respeito à tua individualidade, do que funciona para ti. E é aquela conversa sincera, né? Só que aí que é o problema, do tipo, dentro de um relacionamento, isso fica bem mais fácil. Ter essa conversa, né, mais assertiva, que precisa ter, né? Conversar sobre o que gosta, o que não gosta. Isso fortalece, dá medo de fazer isso, muitas vezes, o medo de magoar, o medo de. Mas isso deixa o sexo muito melhor e cria muito mais intimidade, né, emocional falando. E aí, quando isso acontece com uma pessoa que você está se relacionando, mas não está dentro de uma relação, ou quando acontece vocês nem se conhecem direito, né? Vai muito desse espaço de não tá funcionando. A Dani colocou ali que ela já mandou um calma gato, vamos sentir. É, porque tem muito disso, essa fobia, essa ansiedade no sexo, né? A ansiedade no sexo. Ela vem. E esse é o ciclo da falha sexual. Que aí entende que a pessoa carrega um ciclo, você tem outro. E esse espaço do sentir no sexo, sem procurar esse orgasmo, aí o orgasmo vem mais rápido, porque a gente vai no corpo, a gente volta pro corpo, a gente volta pro que tá sentindo, a gente volta para essa entrega, e não pra pressa de que algo vai acontecer, né? E é aquela coisa, às vezes realmente não acontece a conexão, né? Entre você e a pessoa. Às vezes não acontece, não rola. É, não rolou mais, desconexão total, e tá tudo certo, caminhos opostos.
Isso pode se transformar se há o desejo dos dois, das duas partes. Mas isso é interessante, porque eu acho que o mais importante ainda disso tudo é você parar para se observar como você se sentiu. Se há uma culpa, qual o julgamento, qual a sensação, o que veio para você, entendeu? Depois desse acontecimento, assim. Ou se tá tudo certo, tipo, não foi, não rolou conexão e tudo mais. Que a gente se dá conta, às vezes, desses ciclos, assim, de medo de abandono, medo de rejeição, percebe? Isso fica muito evidente no sexo. Isso fica muito evidente no sexo. A vontade de agradar a pessoa, a insatisfação. E aí, eu aqui pensando, né, se eu abro isso pra vocês ou não. Que é algo bem íntimo da minha parte. Vou abrir. Já que eu falei que era uma sala íntima. Tive um relacionamento que a gente tinha uma química sexual muito intensa. Que foi o que me prendeu até ali. Que fez eu ficar. E depois de um tempo, só que eu sempre tive aquela intuição do tipo, cara, a gente, consciências diferentes, universos muito diferentes, não vai fechar. Mas ok, vamos tentar fazer essa dança, né? Tamo indo bem, tem respeito, tem carinho, enfim. Deixou de acontecer isso. E meu corpo simplesmente parou de lubrificar. Eu não tinha mais vontade de transar. Eu não tinha mais vontade de transar. E aí que entra aquela coisa do tipo, vou me submeter, me sujeitar a algo, porque existe esse acordo, né? A gente precisa transar, a gente é um casal. Como assim não? Como conversar sobre isso? Ou até aquela briga entre a sua própria mente e o seu corpo. A sua mente quer transar, mas o seu corpo não quer. E aí você vai lá, se sujeita. Tem formas, lubrificante, etc. Mas ele não resolve tudo também. E aí eu comecei a sentir dor. E eu nunca tinha sentido dor no sexo. Comecei a sentir dor. E aí depois que eu senti uma dor, e eu continuei mesmo assim. Quando a gente finalizou, eu precisei ir pro banheiro. Eu senti muita dor. Muita dor. E aí depois disso, o meu ciclo da falha sexual foi ter medo de transar, medo de ser penetrada. Próxima vez que a gente foi, tipo, se relacionar, eu fiquei com medo. Eu falei, eu tô com medo. E é real, um medo, assim, de ser machucada. Aí é muito esse lugar de que nem a gente estava conversando um pouquinho, acho que foi a Lu que colocou, né, sobre alguma coisa ali no grupo que estava impedindo de ter uma vida sexual mais ativa. De respeitar teu corpo, ele tá te dando, ele tá te indicando muita coisa ali. Eu preciso respeitar ele, poxa. Eu não quero transar agora. Eu preciso olhar pra ele primeiro. Eu preciso. E assim, é não transar com você, com outra pessoa. Que isso eu quero trazer pra vocês. Vocês podem transar consigo mesmos. Entende? Que eu tô trazendo um outro gancho do tipo, a energia sexual ela não para. O Kaula Tantra não para. Você pode se tocar com carinho, até como um oráculo. Teu corpo ele é um oráculo, a tua intuição vem, a alma responde, toca, conversa, pergunta. Qual é o caminho do prazer? O que que tá me indicando? Vou dar um spoiler, tá? Eu terminei o relacionamento depois de um tempo. Eu nitidamente não queria mais estar ali naquele relacionamento. Eu não queria mais. Eu não queria. Mas eu ainda tava e tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que sabe quando a gente sabe das coisas, a gente vai protelando? E aí tocou nisso. E eu simplesmente, o que acontece daí, gente? No meio desses ciclos de ansiedade. Poxa, é legal ficar sentindo dor? É legal ficar submetendo algo que você não quer? O que que você tá repetindo pra você mesmo? Seu desejo não importa. Sua felicidade não importa. O que você sente não é importante.
Como é que você vai ser criativa? Como é que você vai criar? Como é que você vai ter tesão para fazer as suas conquistas, para seguir a tua vida, para ter sonhos, para ser criativa mesmo, para criar? Que a gente precisa, né? Nosso trabalho, a gente cria a nossa vida o tempo inteiro. Pulsão de morte, gente, pulsão de morte, não é pulsão de vida. E como é que fica a autoestima assim? Nem todo relacionamento ele vai te pedir um fim, né? É lógico. Do tipo, às vezes é só uma etapa para você redescobrir a tua sexualidade. Para você dizer, tá, vamos fazer uma pausa. Talvez tomar um pouquinho de distância, sem se separar, mas se separando, mas sem se separar, do tipo, preciso descobrir de novo agora o que eu gosto, como eu quero ser tocada. Como eu quero ser tocada. Porque isso vai mudando conforme você vai mudando, mulher. Isso muda. A forma como você gosta de transar muda. A forma como você se sente amada muda. O que que tá por trás desse sexo? O que tá por trás? Qual é a intenção? Gente, olha pra intenção. Isso é pra tudo na vida, sabe? Claro, tem toda a questão física, né? Tanto que tem a fisioterapia pélvica pra gente dar uma olhada. Mas é muito emocional. É muito emocional, porque percebe que às vezes a gente tá com o assoalho pélvico muito rígido, endurecido. Ele precisa ser flexível também. É interessante fazer o autotoque. Faz uma massagenzinha. Você sente dor? Tá sentindo dor? Qual é o ponto? No taoísmo tem os pontos também, que ele trabalha muito com reflexologia, né? De entender o corpo. Que ponto é esse? Que tá sentindo dor na vagina mesmo. Entendo que acho que eu quero trazer aqui é entrar em contato mesmo com o corpo, com a intimidade, de vocês resgatem essa intimidade. Resgatem essa intimidade. Vocês têm a resposta para tudo. A gente sofre quando a gente fica resistindo a esse fluxo. E essa é a conexão ali da sexualidade com a alma, sabe? Com essa espiritualidade encarnada. Ela tá em tudo. E aí você pode olhar para esse corpo, para o ato sexual, como um oráculo. Outra coisa também, e eu vou finalizar por aqui, né? Porque está há muito tempo já. Que isso mudou minha visão também, um pouquinho do tipo, que lá das tigresas brancas, né? Que é das mestras taoístas, que eu achei muito fera isso. Elas olhavam, então tá. Então a sexualidade pro homem, ok, eles olham, por que as mulheres não olham, né? Vamos olhar pra isso. Tô olhando só pra mulher mesmo, do tipo, não da sexualidade só pro casal, pra fortalecer o relacionamento do casal. Pra você. Como que o sexo, a energia sexual pode contribuir pra você, pra sua saúde, pra sua vitalidade, pra sua vida, entendeu? Eu acho que esse é o ponto aqui. E aí, pro relacionamento, gente, é um transbordo, entende? Vai sentir. Quando você olha pra você, você se sente nesse lugar orgástico e você faz as mudanças que precisa, revisita esses lugares, isso vai transbordar para as relações. Não adianta, não, é quem você é. E aí tem muito esse lance de, cara, a gente vai pra vida adulta e a gente acaba, tipo, fazendo sexo, transando, indo pra sexualidade de um jeito muito endurecido. Muito, tipo, cheio de exigências, sabe? Protocolado. E aí isso perde a questão da vitalidade toda. A sexualidade, e elas fazem esse resgate da sexualidade adolescente. Por quê? Quando você é adolescente e você vai olhar para a sexualidade e viver ela, você olha com olhos de curiosidade. Então você traz uma magia diferente, é uma energia diferente para o sexo. Não vai ser tipo do mesmo jeito, você está descobrindo. E essa é a intenção por trás, sabe? E você vai estar sempre descobrindo alguma coisa. Você tem que olhar para você, entender que você é uma fonte
E esse corpo é um portal. O outro é uma fonte, o corpo é um portal. Você não conhece tudo do outro. E você não conhece tudo de você. É uma fonte inesgotável. E aí, quando você olha para isso, o que pode vir desse lugar? Não chega achando que você sabe tudo, entendeu? Isso é arrogância, prepotência e limita, você perde com isso. Não chega achando que você sabe tudo. Chega honrando esse corpo, honrando o outro ser. O que será que pode acontecer dessa fusão, dessa alquimia, né? O que pode acontecer dessa alquimia? Inclusive no seu próprio autotoque. Não pensa que você já sabe. É uma alquimia. É uma alquimia. Sua respiração, seu corpo se entrega essa mente para o que pode acontecer, que pode sair desse portal. E aí você pode intencionar, que é o caula. Você pode intencionar. Pode intencionar algo material, você pode intencionar vitalidade. E sentir mais magnífico. Tipo, reafirma para você. Sei lá. Precisamos cuidar mais de nós mulheres? Sim, precisamos. E assim, existem muitas técnicas para isso, sabe? Tipo, acho que a gente precisa resgatar realmente esse lugar de não é o outro, não é o outro. Não é o outro que vai me fazer feliz. Não é o outro que vai me fazer gozar. Não é. E se não aconteceu o gozo, o orgasmo, não significa que o sexo foi ruim. Não significa. Não é essa não pode ser a nossa métrica, sabe? Olhem para aquele lugar de como eu me sinto. Me senti mais preenchida, me senti mais vazia. Eu já tive sexos que eu não gozei. E eu me senti super preenchida. Saí com bastante energia, não com falta. Que é esse estado de sentir o prazer enquanto ele tá acontecendo, né? A gente vai preenchendo esse copinho. Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa que muda. Tem muita coisa, né, gente? Isso é muito papo. Não dá só numa vez só. É muita coisa que se abre desse oráculo, desse portal, assim. Mas vocês conseguem fazendo essa conexão aqui do medo de investir, do dinheiro, da sensação do merecimento, dessa permissão ao prazer, essa vida orgástica. Dá para entender um pouquinho mais o quanto está conectado, quanto isso está entrelaçado. Vai muito de um lugar de permissão, assim, de recuperar esse estado de ser. E de dizer sim para o nosso desejo, de confiar que a gente dá conta. E descobrir formas, porque é acessar essa fonte interior. É acessar essa fonte. A gente vai aprendendo a acessar essa fonte sozinhas, mas é muito importante a troca. Então, esses espaços, por exemplo, que a gente está fazendo agora, ele vai preenchendo esse potinho. Ele vai fortalecendo essa conexão com a gente mesmo. Muita coisa vai surgir daí para vocês e para mim também. Muita coisa vai reverberar, porque eu tô tocando em pontinhos em você, na sua psique. E a gente vai liberando esses espaços. E aí vem um puf, e aí, entenderam o que é esse puf? Que é a mente expandindo. E isso vocês vão tendo esses próprios acessos. Mas é reconectar com esse poder aqui dentro. É vocês, entende? É vocês. É esse poder que está em vocês. E entender que ele está em todo e qualquer lugar. Todo e em qualquer lugar. Então, para finalizar, mulheres, essa jornada que eu tô criando, ela tá pronta na realidade. Vou falar para vocês que é uma jornada que eu já quero fazer coletivamente já há anos, tá? Que ela veio para mim. Mas eu ainda não tinha todos os instrumentos que eu precisava.
E eu não sabia exatamente como eu queria trabalhar. Mas é exatamente para trazer o que falta, que é esse repertório de movimento corporal, de conhecimento, de como conduzir e trabalhar essa energia. E mais do que isso, né? Essa condução, assim, de amadurecimento psíquico, para a gente olhar para isso dentro de um lugar de, ok, ativei como sustentar. Então é um processo maior de sustentar, de ativar essa vivência. E aí são 7 encontros. São 7 encontros da mulher alquímica, que é pra gente atravessar, a gente vai abrir cada chakra, a cada vivência. Eu vou falar mais pra vocês. Vou mandar lá no grupo um PDFzinho. A gente vai falar mais sobre ela agora. Mas é pra ter esse caldeirão alquímico, esse fogo aceso, assim. E a gente vai abrir cada partezinha, olhar pra cada setênio e trabalhar com as práticas corporais que eu vou passar pra vocês, os meus conhecimentos do taoísmo, de trazer um pouco da dança tântrica, dos saberes da yoga pélvica, e para a gente conhecer mais sobre essa inteligência corporal sexual da mulher. Porque são muitos caminhos para a gente conseguir restaurar e revitalizar e trazer saúde, que a gente quer saúde. Primeira coisa, né? Saúde. E continuar essa permissão a essa mulher acesa, né? E isso está muito no campo da ambiência. Então, que a gente sabe como é difícil sustentar, né? Sozinha, em um lugar separado. Muito bom estar aqui com vocês. Como vocês estão se sentindo? A gente está aqui já tem mais de uma hora, uma hora e meia. É muita coisa, gente. E realmente isso vai reverberar. E eu quero que isso reverbere. E eu quero que vocês se sintam muito à vontade também para partilhar. Uhum. Sim, também tô. Vamos fechar com uma meditaçãozinha só? Apesar de que depois eu vou colocar para vocês uma meditação de acesso a esse lugar. Ah, fecha os olhos um pouquinho. Respira fundo. Relaxa. Solta o ar devagarinho. Apenas sinta teus pés conectados ao chão. Apenas sinta teu corpo descansado. Está fechando uma semana. Como teu corpo finaliza ela. Se sinta bem conectado ao teu coração, às vontades da tua alma. Percebe como teu corpo sorri para você de volta. Cada parte do teu corpo sorri para você de volta quando você olha para ele com amor. Quando você olha para ele com atenção, com presença. Convido você a pensar em 3 coisas que você se orgulha de ter feito hoje. Hoje ou ao longo da semana. Agradeça a si mesma, mulher. Agradeça. Reconheça todo o movimento que tu faz. Aprenda a reconhecer os movimentos que tu faz mais do que aqueles que tu não faz.
Olha para o quanto tu avançou na tua vida. Que mesmo com um turbilhão de problemas, tropeços, obstáculos, você não desistiu de você. Entende que muitas desistem? Você não. Sente no teu coração a tua alma feliz. Porque ela tá. Tua alma tá feliz, teu coração tá feliz, teu ventre tá feliz, tua vagina tá feliz. Respira fundo. Se dá um abracinho de reconhecimento, de carinho, de chamego. Se proteja. Se comprometa a cuidar bem de você, a ser leal a você, a validar os teus desejos e a vida criativa que brota aí de dentro. Proteja como uma leoa a vida criativa que brota aí de dentro. Shanti, Shanti, Shanti. Harihi Om. Shri Gurupyo Namaha. Harihi Om. Que haja paz e profunda paz. Namastê. Vamos fazer uma fotinho? Abre umas câmeras pra gente fazer uma fotinho? Abram as câmeras aí, todo mundo já na cama. Eu tô ligada, eu tô ligada. Não tem problema. Eu falei que era um chazinho. Tô esperando. Alguém mais vai abrir? Não? Sim? 3, 2. Tchau. Muito bem, durmam bem, mulheres. Grata pela companhia. Obrigada, Fê. Obrigada. Boa Bom noite. descanso. Obrigada. Boa noite. Boa noite.